A minha família sempre foi perfeita. O meu pai, um homem maravilhoso, trabalhador, digno, e trabalhava e corria atrás pra caramba pra dar uma vida digna pra gente. A gente sempre morou na Bahia, sempre tivemos de tudo, assim, é uma família estabilizada financeiramente. Pois é, a minha mãe linda, maravilhosa, o sonho de qualquer homem. Apesar dela ter deixado de viver os sonhos dela para poder cuidar da família, cuidar de mim e da minha irmã e do meu pai, claro. E o meu pai, sabe essa pessoa assim que você sempre admira, que você fala assim, caraca, que homem fantástico. Era ele. Ele sempre ensinou e passou pra gente sobre a importância e os valores de uma família, de caráter, de personalidade. Então, assim, a gente realmente era uma família muito fantástica, muito legal. Só que a minha mãe, nesse período, eu até passei na faculdade, fui estudar em outro estado, e a minha mãe sempre me teve assim como melhor amiga. E ela tava me contando, né? Nossa, eu recebi ligação de um número estranho esses dias, aí eu comentei com seu pai e tal. Assim, ela me contou normal, ela me contava tudo do dia dela, né? Ela me contando, não, mas eu contei pro seu pai ficou falando que vai parar de colocar meu nome nos negócios dele, porque aí às vezes o negócio não dá certo, tá? A pessoa fica entrando em contato, enchendo o saco, e ele pegou meu chip e quebrou, né? Porque ela tinha trocado de número. Ela falou, não, mas ele comprou outro chip pra mim, agora eu tô com esse número aqui, tá? Eu, não, tranquilo, mãe, beleza, tal. Quando de repente a minha mãe me liga, chocada. Por quê? Nesse novo número, nesse mesmo número dela, ligaram esse mesmo número estranho e ela atendeu. E aí uma mulher perguntando pelo meu pai. E ela pegou e falou, não, que meu pai não tava. E a mulher virou para ela e falou, olha, se seu marido não abrir a boca, eu vou abrir. E desligou o telefone na cara da minha mãe. E minha mãe me contou isso, desesperada, chorando. E eu falei, mãe, calma que eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo. Falei, cara, não é possível que meu pai tá com outra mulher. Não é possível. A pessoa sempre ensinou sobre valores e família, agora apareceu com outra mulher. Aí eu já pensei, eu vou investigar e vou ver o que consigo descobrir. Meu pai, ele tinha melhor amigo que era caidíssimo por mim, ele era louco pra ficar comigo, só que eu nunca dei moral. Aí eu comecei a conversar com ele, e o cara, sabe quando a pessoa fica passada que você tá dando moral pra ele? Ele tava desse jeito comigo. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, liguei pra ele e comecei a falar com ele. Aí eu toquei no assunto dessa ligação, dessa mulher, abri boca se ele sabia de alguma coisa. Ele virou e falou assim, olha, eu vou falar a verdade pra você, a amante do seu pai, ela tá desesperada porque já tem uns meses que o seu pai não dá dinheiro para os 4 filhos e nem para os netos deles, estão passando dificuldade, entendeu? E aí tá ameaça, entendeu? Porque eles estão passando dificuldade e querendo ou não, vocês têm, eles não, e ela, né, ela quer os direitos dela também. Quê? Os filhos e os netos? Falei, não, não é possível. Cara, eu liguei em todos os cartórios da cidade, sabe? De onde a gente estava. Eu liguei tudo e era verdade. Descobri, meu pai tinha 4 filhos. Ele tinha, eu tenho irmã da minha idade que tem filho, eu tenho sobrinho, ele tem neto, ele tem outra mulher a vida inteira. Sempre traiu a minha mãe, sempre teve outra mulher. E o pior é que todos eles da família de lá sabia, menos a gente que não. Pra vocês verem como meu pai queria manter uma vida de aparência, quando no final, quando de verdade, não era nada daquilo que ele tá falando. O homem que ensinava sobre valores de família era a pessoa completamente contrária do que ele dizia, entendeu? Aquela admiração que eu tinha foi toda por água abaixo. E o pior é que quando, o dia que eu descobri, que eu liguei pra minha mãe e contei pra ela, foi no dia que era a apresentação do meu TCC de Direito. Eu fiquei completamente nervosa, quase que eu não conseguia apresentar. A minha mãe pediu o divórcio pro meu pai na mesma hora. E sabe o que meu pai fez? Meu pai ficou com ódio da gente, meu pai ficou com raiva, pegou tudo que era dele e foi morar com a mulher. Com aquela mulher que magoou a gente, que ele traiu a vida inteira, que ele criou outra família, entendeu? Pensa também a cabeça desses meus irmãos, sabendo que tinha irmão e que meu pai tinha outra família e não podia falar nada, e nunca falaram nada, nunca vieram atrás da gente, porque, cara, eu acredito que eu não teria esse comportamento. Se eu descobrisse que meu pai tem outra pessoa, mesmo minha mãe falando, não faz isso, não faz aquilo, eu acho que eu não ia me importar com o que minha mãe dissesse, entendeu? Eu ia conversar com a minha irmã, eu ia jogar a balde de água gelada, sério, eu fiquei passada com toda essa situação. E o pior é que o meu pai, depois foi morar com ela, começou a quebrar na empresa dele, talvez porque minha
minha mãe sustentava muito, assim, algumas coisas de estima que precisava, e acabou que processou eu e minha mãe por ter pesquisado o nome dele, entendeu? Só que, cara, minha mãe tava suspeita que tava grávida, e claro que ela também poderia se defender usando o quê? O fato dos danos morais, né? Porque querendo ou não sujou o nome dela, da minha família, ela deixou de viver a vida inteira por conta dele. Enfim, hoje o meu pai anda esmulambento, sabe? Mal arrumado, mal vestido. Ele é outro ser humano. Ele nunca mais se importou comigo, com a minha irmã, nunca mais mandou mensagem, sabe? Parece que assim, ele era insignificante com aquela família e tinha a gente como aparência. Depois que a casa caiu, ele meio que desdeixou de toda aquela aparência, aquele cuidado, aquela personagem que ele vivia para viver a realidade dele, que era com outra família, e desdeixou da gente, entendeu? Completamente. Graças a Deus, eu tenho minha faculdade, eu tô bem. Foi um processo muito difícil pelo fato de que a gente tinha de tudo, era uma vida estabilizada e a gente caiu, teve que começar do zero. Mas foi importante ter passado por isso, sabe? E assim, eu deixo recado que muitas das vezes a gente confia, a gente acredita, a pessoa cria uma imagem sobre ela, mas mesmo aquela pessoa que criou aquela imagem todinha, você jura que ela não tem defeitos, que ela é maravilhosa, ela pode ter defeito. Ela mente, ela engana, ela decepciona, ela trai, ela magoa, entendeu? Então para de criar expectativa em cima de um ser humano que todo mundo é falho. Infelizmente, meu pai se demonstrou uma pessoa que ele não era. E o que eu quero dizer pra vocês é que é claro que eu aprendi com isso, entendeu? Eu aprendi o que eu não quero pra mim. Se tem uma coisa que eu aprendi com essa história, foi sobre valores. E foi sobre família. Mas não porque o meu pai me ensinava, nem porque a nossa família era exemplo. E sim porque o que ele fez com a gente, fez a gente aprender muito mais do que como a gente era. Então, gente, isso aí foi motivo para eu continuar correndo atrás e para eu me aperfeiçoar como pessoa. É triste, dói. Não dá nem para acreditar que eu passei por isso, que essa é a minha história. Mas essa é a minha história. E o que eu tento tirar dela são só aprendizados positivos. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? A pergunta que eu me fiz foi, gente, como esse cara conseguiu enganar e mentir durante tantos anos? Como será que ele não se apresentava? Qual foi o personagem, a figura, a fantasia que esse homem vestiu para conseguir gambelar uma mulher e 2 filhas durante tantos anos, sabe? E no final das contas ainda meteu o pé processar uma filha e uma mãe porque conseguiu descobrir o que ele era. Ele se mostrou realmente, é uma máscara que cai, né? E isso, infelizmente, acontece todos os dias e a gente tá sujeito a acontecer isso com a gente o tempo inteiro. Então fica como exemplo. Então toda essa história, todo esse processo, eu acredito que ensina mais a gente, a dor ensina, sabe? Essa garota, graças a Deus, ela conseguiu ressignificar esse sentimento, ela não consegue acreditar que isso aconteceu, eu acho que a maioria das pessoas não conseguiriam, mas acontece. E você já passou por isso? Você já descobriu alguma coisa? Sua família já desmoronou? Você já descobriu que seu pai tem uma segunda família ou sua mãe tem uma segunda família? Me manda essa história, deixa nos comentários o que você achou desse pai, deixa nos comentários também pra você o que é valores, né? O que é uma família de verdade. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo.